vou passar a mesma situação, só que agora trabalhando aqui com o Lazarus, tá? Vem aqui em novo, vou trabalhar com um programa simples, né? Deixa eu ver aqui, que acho que aqui está com o projeto aberto. Tudo fechado. Programa simples, né? Então, veja bem, a declaração de variáveis dentro, você criar, ó, eu vou colocar ele mais para cá, por caso, vou salvar ele uma parte para a gente testar primeiro e depois a gente visualizar para ver se não perdeu nada, né? Então, o que acontece? Veja bem, quando a gente trabalha num programa aqui normal, ele vai ter a palavra program, sempre, e vai ter um nome do programa, certo? Esse nome do programa, então, só para a gente verificar aquelas regras de nomenclatura, né? Então, ele ali tinha dado projeto 1. Vamos colocar um programa, certo? Comecei com um nome. Se eu não tenho nada declarado, mandar executar, ó, observe o que ele faz. Ele diz que existe um erro no código. Erro 1, está aqui embaixo, certo? Ele diz que erro de sintaxe, né? É um erro de sintaxe que está acontecendo. O que é esse erro de sintaxe? Ó, sintaxe error, identificador expected. Ordinal constante. Ordinal, esse número 1 que está aqui. Isso significa, se eu tirar o 1 daqui e vir aqui, colocar ele aqui no final e mandar compilar ele aqui no play, ele vai passar, tá? Não, ele diz ali, execução interrompida, mas ele apareceu aqui como sendo um sucesso, certo? Não tem problema algum. As outras situações que eu posso ter, por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar programa espaço 1, certo? Programa espaço 1. Vou mandar compilar ele. Também diz, ó, aqui, expected, sintaxe erro, um erro de escrita, certo? Aí ele vem aqui e diz que ponto e vírgula expected, mas identificador 1 encontrado, certo? Ou seja, ele espera que aqui tenha um ponto e vírgula e não espera que tenha algo a mais, né? O caractere sublinhado, a qual eu comentei, né? Então, esse caractere é um caractere permitido. Passa numa boa, certo? Já não acontece isso se eu colocar, por exemplo, o hífen. Porque o hífen, na realidade, é a mesma coisa que operação de subtração, certo? Então, se eu mandar compilar, ele já recusa, dizendo que eu não posso ter. Aqui ele diz erro de sintaxe, né? Aqui ele não fala direito, é um erro fatal, que ele está esperando ponto e vírgula, mas encontrou um operador, certo? Então, aqui o que acontece é que realmente ele não vai aceitar nem esse percentual, é que ele vai mostrar um de cada vez, né? Arroba, e todos esses símbolos que eu colocar, ele vai recusar dizendo que tem um problema. Ok? Muito bem. Então, o que acontece? Quando eu tenho aqui a declaração, então, vou trabalhar com argumentos de entrada, argumento de entrada, argumento de saída. O que é argumento de entrada e argumento de saída? É nossa técnica de programação, certo? Sempre de um enunciado eu vou ter que saber extrair meus argumentos de entrada e meus argumentos de saída. Observe que meus argumentos de entrada e saída, eles ficaram em azul ali. E eu coloquei ele entre chaves. Chave dentro do Pascal significa para mim que é um comentário, tá? Então ele não tem valor. Mas ele tem valor para a gente, para o desenvolvimento. Por quê? Porque é uma técnica de desenvolvimento, de programação, né? A técnica de programação, na realidade, existe algumas técnicas de desenvolvimento de programa. Uma delas é chamada top-down. E a outra é chamada bottom-up, né? Top-down significa que eu venho de cima para baixo. Eu vou ter uma ideia, vamos dizer assim,
geral e vou refinar essa ideia até chegar a um programa que eu quero como resultado, certo? Bottom-up é o contrário. Eu vou começar lá de baixo e eu vou subindo. Eu vou fazendo aos poucos e vou incrementando. A ideia mais utilizada é a top-down, certo? Que você vem de cima para baixo e vem refinando, tá? Bom, muito bem. Vamos ao que interessa aqui. Aqui eu vou declarar as variáveis e vou colocar lá, então, i como sendo, dois pontos, integer, inteiro. R como sendo real. C como sendo char. B como sendo boolean. Aqui tem todas as variáveis declaradas. Posso seguir, desde que tenha, seguindo as regras, posso colocar I1, I2, I3, I4 e assim sucessivamente. Não se recomenda, em termos de programa geral, que esses identificadores tenham um nome qualquer, certo? Como um tipo de dado ele ocupa um endereço de memória, e como nós estamos tratando de linguagem de alto nível, subentende-se que é interessante a gente usar a nomenclatura daquele valor que ele vai transmitir, né? Então, vamos dizer assim, variáveis que a gente pode dizer como sendo do tipo inteiras, né? Eu posso dizer assim, número de pessoas, número inteiro, certo? Não vou ter quantidade de pessoas fracionário, certo? Número de pessoas. Quantidade. Quantidade é relativo, né? Quantidade do quê? Se for quantidade, se levar em consideração quantidade de carteira, se for levar a quantidade de veículos, quantidade de, sei lá, de pessoas, vai ser o inteiro. Mas se eu levar em consideração, por exemplo, quantidade de batata, né? Se for em números, tranquilo. Mas se for em quilos, já não dá para ser um tipo inteiro, né? Bebida. Se for engarrafada, eu vou considerar em quantidades unitárias. Mas se for a granel, também já não dá para considerar como sendo do tipo inteiro, certo? Então, aqui eu vou ter que trabalhar com algum tipo e dizer que ele vai ser do tipo inteiro. Lembrando que eu tenho um certo limite para ser trabalhado, né? Na realidade, existe um tipo inteiro menor do que o integer, né? Que é o tipo byte ou o tipo word. Vai ter uma quantidade muito menor que o tipo integer. E eu vou ter outros tipos maiores que o inteiro, que é o long int, vou ter outros formatos que vão poder trabalhar com números maiores do que esse limite também, tá? Mas, regra básica, né? Eu vou ter que passar a trabalhar com valores, o nome do identificador que eu vou atribuir, seguindo as regras ali, de maneira que eu consiga identificar onde eu vou estar, com o que eu vou estar lidando, né? E aí, no caso, ocorre como, por exemplo, ali eu coloquei número de pessoas, né? Mas vamos dizer assim, eu posso ter... Não, sistema de informação. Vamos dizer assim, salário mínimo anual. Poderia ter um nome de variável assim. Em princípio, eu posso colocar nome de variáveis longas. Só que o que acontece de eu trabalhar com variáveis muito longas é que eu vou ter que digitar o nome da variável várias vezes, né? E, geralmente, o pessoal da informática tem uma fama de ser meio, vamos dizer assim, preguiçoso. Será que é isso que podemos dizer, Matheus? Não, é absurdo falar um negócio desse. Fora da realidade, eu também acho, né? Que besteira falar um negócio desse, né? Mas é verdade. O pessoal da informática é assim. Então, algumas regras que se tem para criar nome de identificadores que a gente utiliza é dizer assim, por exemplo, sal, observe que comecei o S maiúsculo, né? Mouse super touch, super sensível é fogo, né?
mínimo anual, certo? Eu consigo trabalhar com 3 caracteres, as 3 iniciais, né? Algumas vezes trabalham só com consoantes, sem trabalhar com vogais, corta-se as vogais, né? E eu consegui identificar que eu tenho uma regra para criar um nome de variável, né? Vamos dizer lá outro. O que seria isso? Peso bruto. Tá difícil de enxergar? Hã? Tá um pouco? O problema não é o óculos? Ah, tá, desculpa. Vai no oftalmo? Hã? Ficou melhor agora? Consegue ler? Certo? Então, o que acontece? Eu posso trabalhar com identificadores. Posso colocar o nome inteiro por extenso? Até posso. Algumas regras dizem, observe que aqui o nome de uma variável desse tamanho fica difícil de ler, certo? Mas quando eu coloco ela simplificado aqui, já fica mais fácil, certo? Isso aqui é técnica de programação, não quer dizer que tenha que ser necessariamente dessa forma. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, o que acontece quando se usa nomes muito grandes, tem-se uma dificuldade, porque você pode digitar errado algum caractere no meio, e começa a dar mais erros de compilação, né, além do fato de você perder mais tempo digitando. Né. O que acontece? Então, eu posso ter tipo char. Tipo char vai ser um caractere só. Né? Então, tipo char, eu posso ter lá sim ou não. Né? O que mais que poderia ter como tipo char? Que a gente pode, na realidade, quer dizer gênero. Né? Então, o que mais? Acho que eu vou ter que abaixar a temperatura aí. Tá dando sono aí, Matheus? Colocar na era do gelo. Vamos lá. Então, o que mais que poderia ter aqui como sendo tipo char? Cor não vai dar. Coerente, né? Tá? Então, vejamos. Esses seriam, vamos dizer, alguns dos tipos que a gente poderia dizer como sendo tipo char. Né? Tipo booleano, tipo lógico. O que é tipo lógico? Fala aí, Igor. Tipo lógico.
O tipo lógico é se é verdadeiro ou falso, certo? Então, aqui, num primeiro momento, eu posso colocar assim, por exemplo. Se eu achei ou não achei, certo? Só pode ser válido ou não é válido, certo? Então, é o tipo que nós vamos usar menos esse semestre, mas depois vai passar a utilizar. Tranquilo? Muito bem. Aqui vem a questão dos identificadores que podem ser criados, né? Então, vamos dizer lá. Vou dizer que o i, eu posso dizer que ele recebe um valor. Fiz uma operação. Posso dizer que eu pego esse valor de i, recebe ele mesmo mais um. Matematicamente, isso não é válido. Aqui é válido, né? Dentro do que a gente tem aqui, que a gente pode testar dentro da programação, e daí para vocês poderem fazer experimentos, né? Só para lembrar que na aula passada eu comentei, né? Esse semestre nós vamos trabalhar de forma diferente do que a gente trabalhou no semestre passado. Tá diferente? Então, o que a gente tem? Bem, eu posso levar em consideração algumas operações básicas que a gente pode fazer dentro da programação, né? Uma delas é fazer uma leitura. Eu posso vir aqui e ler um valor aqui, por exemplo. É uma operação. Eu vou ter uma outra operação que é básica, que é o contrário. Eu vou escrever. Ó, vou colocar em cima minúsculo, embaixo maiúsculo, certo? Eu declarei ele minúsculo, certo? Então, eu venho e vou mandar executar. Sobrou uma vírgula aqui, ó. Certo? A linguagem de programação, seja essa ou seja qualquer outra, é aquele professor chato de língua estrangeira que qualquer coisa que você fizer diferente, ele vai reclamar. Certo? Ele só aceita se você disser exatamente aquilo que ele quer ouvir. Não é assim? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu venho aqui, vou mandar executar. Ele encontrou um erro. O erro que ele diz aqui é que, ó, sintaxe erro. Erro de sintaxe. O que é a sintaxe mesmo? Fora a escrita tem sentido. Sentido é? Vai lá, Matheus. Hã? Não, lógica é uma coisa, sentido é outra. Não? Na língua portuguesa existe análise sintática. Você vê sintaxe da escrita, não é isso? Mas tem como chama, em contrapartida a sintaxe, que era visto junto com a sintaxe? Semântica. Isso é da língua portuguesa, não é da programação, isso. Oi? Na verdade, não é da língua portuguesa, é de qualquer língua. Né? Semântica é fazer sentido aquilo que você escreveu. Certo? Ter o sentido. Mas o sentido não quer dizer lógica. Porque eu posso escrever uma coisa errada e que tenha lógica. Na língua natural a gente consegue identificar. Certo? Agora, aqui o nosso compilador aqui, ele é estritamente chato.
na sintaxe, na semântica e na lógica. Tá? Então, vamos colocar lá o valor 6. E vai mostrar. Faltou aqui, para a gente executar aqui, para visualizar, eu tenho que ter um cara, como é que chama mesmo? E daí, para mim fazer ele parar lá, para não parar. Aqui. Então, eu vou ler o valor 6, ele coloca 6 lá. Mas ele colocou 6 um pouco diferente do que eu digitei, né? Por que ele colocou 6 um pouco diferente? Aqui não vai aceitar aqui, então. Vocês não estão conseguindo enxergar aí, né? Tá bom. Vamos permitir que vocês enxerguem, então, agora. Conseguiram enxergar agora? Então. É o valor 6? É. Só que aqui o que acontece é que ele está colocando 6, foi declarado como sendo tipo real, não foi? É o R que está escrevendo, não é? Então, o que acontece? Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 casas decimais. E exponencial de 10 mais 0. Né? Então, vamos dizer assim, se eu pegar esse cara aqui, mandar executar ele de novo, e colocar 600 e mandar executar, ele colocou 6. Só que lá no exponencial na frente ele colocou o quê? 2. Que é 6.0 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2, 10 vezes 10, 100. Certo? Vezes 6, 600. Tá? Para a gente visualizar esse formato, eu venho aqui e coloco 2.8, 2.2 e mando executar. Se eu colocar 600, aí eu venho e vou modificar aqui, em vez de colocar 2 aqui, vou colocar 4. Vou colocar o mesmo valor 600. Daí, o que aconteceu? E o que a gente pode deduzir do que foi colocado ali? E se eu quisesse com uma casa decimal só, eu faria o quê? Pô, vocês não viram isso aí semestre passado? Eu não passei isso para vocês? Só ele. É isso? Tá. Então, o que acontece? Bom, então eu posso, em vez de fazer com o R, eu vou vir aqui, vou trocar pelo I. Vou colocar o I maiúsculo também, né? O que ele vai fazer? Antes de eu der o play ali. E vai dar certo? Se eu colocar 600 ali, ele vai mostrar quanto? Um resultado? Oi? E a emoção fica onde? Vai ficar quanto? Eu pedi quanto que ele vai escrever no write lá. Vou colocar 600, olha que vou ler. Quem acha com outro valor diferente, diga. Só ele? O resto não acha mais nada? Vai lá, Aline.
Sabe que são duas, Aline, né? Ih! Eu falo uma vez só, acerto duas. Eu. É, igualzinho. É, tem. No quarto período tem. Hã? Não, tem dois Bruno, tem dois Gabriel, dois Matheus. Ah, é? Depende da matéria. Então, 601, levanta a mão. Nossa, 3, 4. 1? Aline? Dá quanto? Como assim? A pergunta é essa? Hã? Então vai dar 1? Vamos executar. Primeiro vai dar um erro, né? Por que que deu erro? Isso aí. Então, só vou colocar aquela máscara quando for números reais. Caso contrário, não vou. É agora, então, já que corrigimos o erro, né? Então, vou digitar o valor 600. Está dentro do limite de valores válidos? Vou mandar executar e ele mostra 1. Certo? Prestar atenção, vamos prestar atenção. Então, o que acontece aqui é que eu posso chegar, manter aqui o right que está aqui, e eu posso colocar, por exemplo, novamente, e repetir esse comando aqui. Ah, vamos só inverter aqui agora, né? E agora, se eu digitar lá 600, vai aparecer quanto? Vamos à votação. Vamos à votação. Oi? Oi? Tá certo disso? Não quer pedir ajuda dos universitários? Ah! Posso colocar então? O que mudou ali? E mais um. Observar que ele colocou um do lado do outro. Se eu quisesse que ele colocasse na linha de baixo, o que eu tenho que fazer?
Muito bem. Então, tranquilo? Muito bem. Dentro da ideia dos tipos de dados que a gente tem aqui, esses aqui são inteiro e real. Esses dois numéricos aqui a gente já viu, certo? Aí eu tenho o tipo caractere. Tá? Eu vou colocar ele antes aqui. Vou dizer rede sexo, por exemplo. Vou ler. E vou dar um write em sexo. Básico, né? Vou colocar com write ln para ele pular para a próxima linha. E aqui read ln que ele vai para a próxima linha. Tá? Então, o que acontece? É um tipo char, certo? Char, eu posso colocar 2 ali? Posso colocar um e comercial? É um caractere? Vamos deixar aqui. Foi lá e escreveu o valor que ele leu, certo? Aqui ele está pedindo o número lá, tá? Eu não apaguei o resto, tá? Vamos dizer assim, dentro do caractere, eu posso ler lá o C. Então, primeira vez eu vou ler o valor de sexo, depois vou ler o valor de C. Eu vou ler também o resposta. Aqui. Eu vou dar um write ln aqui em C, vírgula, resposta. Tudo bem? Eu vou fazer uma outra operação aqui. Eu tenho tipo booleano. Ele recebe o valor true e false, não é? Então, eu vou colocar assim, ó. B recebe. C é igual resposta. Será que eu posso colocar isso como tipo booleano? E vou mandar escrever aqui embaixo os 3. B, vai escrever C, resposta e B. Ok? Tranquilo? Vou mandar executar. Então, primeiro vai ler sexo. Vou colocar feminino. Escreveu feminino. Daí ele pede o valor de... vamos abrir aqui para vocês enxergarem. Valor de C. Vou colocar N. Ele pede o valor de resposta. Vou colocar sim. S. Vou dar Enter. O que ele escreveu? O valor de C foi o primeiro que eu li. O valor de resposta foi o segundo valor que eu coloquei. Ele escreveu 3 valores. O último valor escreveu false. Muito bem. Aqui faltou um. Aí eu venho aqui e vou executar ele de novo do mesmo jeito que está aqui. Valor de sexo, vou colocar M. Escreveu. Vai ler C, vou colocar S. Resposta, vou colocar S.
Ok? True significa verdadeiro. Bacana? Faltou colocar 0. Beleza? Tranquilo, então. Tá. Bom, vou salvar esse cara aqui com o nome e vou passar outra parte lá, que é desses operadores aqui. Tá? Muito bem. Então, novo, programa simples. Aí o que... Na aula passada, no laboratório, a gente fez lá o de Bhaskara lá, né? Certo? Então, vamos lá, Bhaskara. O que é que eu tenho como argumento de entrada? Bhaskara. Só lembrando aqui que Bhaskara é isso aqui, né? Eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. É isso? Uma equação segundo grau, né? Para mim encontrar aqui o resultado, eu vou ter que delta, né? Na matemática fazia assim, né? Como é que era? Fazia aqui. Não vai dar para fazer. Delta. É isso, né? Só não vai ficar no lugar certo para a gente mostrar, mas delta seria b ao quadrado menos 4ac. É isso? Tá. Eu tinha delta, depois que encontrasse delta, aí eu ia encontrar x' e x duas linhas, né? Onde x' era menos b mais ou menos. Aqui não vai ter jeito de colocar mais ou menos, né? Até tem, mas não vale a pena todo o esforço para. Aí vinha lá raiz quadrada de delta. Dá até dá, mas não vamos fazer, né? Isso tudo dividido por 2a. É isso? Só para relembrar, é isso aí, né? Aí o que muda para x duas linhas é exatamente isso daí, só que em vez de ser mais, é menos, né? X duas linhas. É isso? Bom, linha e duas linhas na programação a gente não pode usar. Tá certo? Por quê? Porque infringe a regra ali de caracteres especiais, lá, símbolos, né? Então não posso utilizar. Então eu vou ter como argumento de entrada aqui A, B e C. E vou ter como argumento de saída x1 e x2. Tá certo? Tá muito gelado aí? Não? Tá bom? Não deu para dormir ainda? Ah, tá. Então, eu vou ter como argumento de entrada A, B, C. Vou ter x1 e vou ter x2. Todos esses caras aqui eu vou dizer que é do tipo real. Muito bem. Mas além de x1, x2 e A, B, C, eu vou ter outro objeto, delta. E esse delta, ele é argumento de entrada? Tá errado aqui, então?
Ele é argumento de saída? Ele é um objeto auxiliar. Vou simbolizá-lo como D, né? Sugestivo, né? A, B, C, D. Tá. Então, o que acontece? Eu vou ler meus argumentos de entrada. A, B, C. Vou escrever no final meus argumentos de saída. E vou executar o cálculo, certo? Então, eu vou dizer que eu vou ter o D, que recebe B vezes B, vai dar B ao quadrado, menos 4 multiplica A, que multiplica C. Tem essa conta. Vou ter o cálculo. X1 recebe menos B mais... Calma. Mais raiz quadrada. SQRT de quê? De delta. Dividido por 2 vezes A. Aí aqui temos uma questão com relação a essas nossas contas aqui. Por que nós precisamos fazer esse negócio? Só vai dividir. Ele nem assistiu a aula, né? Vocês não vão falar nada, não? Existe aqui uma questão, que é uma regra que existe da matemática, que é assim, né? Aqui, vamos dizer assim, asterisco B. Aqui eu tenho asterisco, A, asterisco C, certo? Vamos trabalhar um pouquinho aqui com a matemática, né? Aqui, quando eu tenho esse formato aqui, deixa eu deixar mais espaçado. Deixa eu ver se... Estão conseguindo enxergar melhor agora? Existe, entre esses operadores aritméticos, existe uma prioridade de execução, certo? Então, vamos dizer assim, se eu tenho aqui as operações, na matemática, entre a multiplicação e a subtração, quem tem prioridade? Multiplicação. Então, se levar em consideração esse que está aqui, qual a primeira operação que ele iria executar? B vezes B. Então, isso daqui, deixa eu colocar assim, vou dizer que tem o primeiro resultado, um R1, isso aqui, certo? Vou fazer. Esse é o primeiro resultado. Quem seria o segundo resultado que isso aqui vai gerar? Então, mas qual que seria o R2 aqui? Se a primeira operação que aconteceu aqui é B vezes B, o segundo resultado seria quem? O R2 seria quem aqui? Entre que dupla? Mas menos 4 e R1 vai dar uma operação. É isso? Então, R2 primeiro é menos 4. Sim, então, mas quem seria R2 aqui, se considerar? Na verdade, 4. Por que A vezes C? Ó,
Vamos entender assim. Aqui eu tenho um operador aritmético. Tá claro? Aqui eu também tenho outro operador aritmético. Certo? Aí aqui eu tenho um outro operador. Dentre as prioridades, dentre esses operadores, quem tem prioridade? A subtração ou a multiplicação? Então, qual seria o R2 aí? Hã? 4 vezes A. Muito bem. Então, aqui eu vou ter esse R2 com esse. E ele vai gerar esse resultado. Quem é R3 aqui agora? O R2 que eu tenho aqui com o C, eu vou ter R3. E aqui eu vou ter assim. Podemos dizer que é dessa forma? E quem é R4? Então, eu vou ter aqui o R tá claro? Bom, ali eu não tenho parênteses nenhum. Tá tudo livre. A conta vai gerar o resultado que é realmente esperado? Tá certo disso? Se ele pegar b ao quadrado menos 4ac, ele vai ficar errado a conta? Hum. Calma, deixa o rapaz pensar. Ficam fazendo pressão em cima do rapaz? Que é isso? E daí? Tudo bem. Isso aí. Bom, a mesma questão que a gente tem com relação a isso, nós estamos com relação a essa outra equação aqui. Né? Então, fazendo aqui um paralelo com isso, nós vamos ter uma equação que vai ficar assim. Certo? Aí, quem é R1 aqui dentro dessa conta aqui? Quem tem prioridade aqui? A adição? Raiz quadrada de del. Então, a gente pode dizer, deixa eu só espaçar aqui como eu fiz no outro, para a gente visualizar. Então, aqui, esse cara aqui vai ser para mim o R1. É isso? Podemos dizer assim? Quem é R2 aqui? Por quê? A multiplicação tem prioridade sobre a divisão?
E é isso que tem que acontecer? Se ele pegar aqui e fizer essa operação aqui, vai estar correto? O que diz a matemática aqui, que é menos b mais raiz de delta dividido por 2a, não é? Então, ou seja, não é essa operação que tem que acontecer. Qual que é a operação que tem que acontecer? O resultado? Não, não. Então, mas quem que é R2 aqui que tem que ser? Tá certo disso? Nós temos que colocar o que aqui? Para executar na forma que a gente quer. Aonde que abre o parênteses? Ah. Aqui e aqui. Fecha o parênteses. Essa é a forma que eu quero que execute. Não é isso? Dentro dessa questão da forma que eu quero que execute, aqui ainda teria que ter... Bom, aqui não vai precisar, porque daí seria... Fecha parênteses aqui e abre parênteses antes do menos 2, certo? Quando eu tenho parênteses aqui no caso, se tiver considerar dentro deste parênteses, quem que tem prioridade aqui? É esse quadrado. Ok. Então, o R1 continua sendo aqui. Quem passa a ser R2 nesse novo formato que foi colocado aqui? Menos B. Aqui, então, passa a ser R2. Quem é R3 agora? É isso? Tá. E quem é R4? Poxa vida. Perdeu a casa, né? Então, esse aqui vai ser o R4. É isso? Ele faz a conta do jeito que tem que fazer na matemática? Faz? Dessa forma faz o resultado que deve fazer? Quando ele não fizer da forma que deve fazer, eu tenho que fazer o quê? Colocar os parênteses. Porque se eu não... Então, quando ele não fizer, quando a expressão não transmitir aquilo que deve ser feito, eu devo intervir através dos parênteses. Tá claro? Tranquilo? Beleza. Então, aqui para resolver aqui, eu preciso ter abre parênteses aqui, fecha parênteses aqui, abre parênteses aqui, fecha parênteses aqui. Hã? Prioridade. Aqui não tem colchetes e chaves. Não, colchete serve para identificar um índice. Então, aqui só vai usar parênteses. Então, no caso aqui, eu posso colocar um outro nível de parênteses. Na matemática, usa-se o colchetes e as chaves. Aqui a gente usa mais parênteses.
Assim? É isso? Aí vem aqui, Bhaskara, e aqui, compila. Valor de A, 1. Valor de B, é... 9, 4 vezes 1, C, menos 4. Faltou. Ah, aqui eu passei, né? Sempre a gente faz sem colocar as mensagens, porque só quando a gente executa no computador que a gente coloca as mensagens, certo? O programa em prova não precisa desse uso CRT, não precisa do write-ln, read key, né? Só precisa desses valores. Qual que eram os valores que eu passei? Menos 2. Acho que vocês estão com problema de visão. Vamos consultar um oftalmo aí. Vamos consultar um oftalmo aí, porque tá difícil esse negócio, né? Vai ter que fazer mesmo? Ah, é melhor ir antes. É melhor fazer antes para não precisar. Beleza. Então vamos